Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui neste momento, onde nós aqui nesta quinta-feira podemos agora estudar um pouco mais da palavra do Senhor. E eu convido aos irmãos para a gente iniciar esse nosso período com uma oração. Se você tem algum pedido de oração e queira fazer, você pode então escrever aí nos comentários que vamos em próximas lives procurar orar por este pedido. Então, o irmão fique aí à vontade, sinta-se livre, se assim o quiser fazer, escrever um pedido de oração. Vamos orar aqui então. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos concedidas do céu. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, pelo dia que se passou. Obrigado por esse tempo onde o Senhor nos dá a oportunidade em aprender mais um pouco da sua palavra. Se agrade, Senhor Deus, nesse momento, em nos usar, usando a sua palavra, para que possamos aprender mais de Ti e cada dia mais possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Nos conduza num caminho, Senhor Deus, de santificação aqui na terra, para que possamos ter vidas agradáveis a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos aqui, meus irmãos, gostaria de hoje estudar com os irmãos, falando da primeira grande promessa que nós temos na palavra de Deus. Vamos falar um pouco aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então aqui nós vemos a primeira grande promessa sendo expressada neste texto, neste versículo. E vamos entender um pouco mais sobre as promessas de Deus. Então em próximas lives também vamos estudar um pouco mais sobre esse assunto, as promessas de Deus. E hoje eu quero tratar especificamente sobre esse tema e esse título aqui, a primeira grande promessa. Olha só o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muitos chamam isso de proto-evangelho. É o primeiro evangelho sendo anunciado. Então, o contexto aqui de Gênesis 3, os irmãos já conhecem, falando de como o pecado entrou no mundo. Deus, ele fez tudo perfeito. Deus não tem relação nenhuma com o pecado. Deus é santo, Deus é puro. E ele criou toda a sua criação, ele criou pura, sem nenhuma mancha de pecado. Mas por causa do livre-arbítrio, primeiro dos anjos, onde Lúcifer escolheu pecar contra Deus, e depois de Adão e Eva, no seu livre-arbítrio, escolheram se afastar de Deus. Assim, o pecado manchou toda a criação. Neste texto aqui, esse versículo que nós lemos, capítulo 3, versículo 15, Deus ele está falando especificamente ali para Satanás. Então Deus ali conversando com Adão e com Eva, depois que eles pecaram ali, Adão e Eva apontaram para a serpente, dizendo, olha, a culpa de tudo isso foi da serpente. Foi então aí que Deus se volta para a serpente. No versículo 14, dá um castigo para a serpente como um animal, que a partir daquele momento a serpente iria rastejar pela terra, comendo pó todos os dias da sua vida. E no versículo 15, ali um castigo espiritual, que seria não para a serpente como animal, mas para Satanás, onde Deus aqui, ele fala que Satanás seria derrotado. Então aconteceria alguma coisa onde Satanás teria a sua autoridade esmagada. Então alguém viria e esmagaria a autoridade de Satanás que ele tem sobre a vida das pessoas. Deus ele falou isso diante de Adão e Eva. Eles estavam escutando essa promessa que Deus fez. Então, para Satanás, essa promessa tinha um tom de condenação, um tom de julgamento, um tom de juízo. Mas para Adão e para Eva, que estavam ali escutando essas palavras, essa promessa tinha um tom de salvação. Eles estavam agora, eram pecadores, estavam separados de Deus, só que quando eles ouviram essas palavras, para eles teve uma esperança de salvação. Olha, Deus vai mandar alguém que vai resolver este problema, o problema do pecado, o problema de nós estarmos agora separados de Deus. Então, Deus vai enviar alguém que vai resolver isso, vai esmagar a cabeça de Satanás. E aqui, meus irmãos, baseados nesse versículo, nós vamos aprender algumas coisas aqui sobre essa promessa. Primeiro, vamos entender a necessidade desta promessa, porque a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, ela foi necessária
por causa do que o pecado afetou o homem. Por isso que ela foi necessária. Então Deus ele fez essa promessa por causa dessa necessidade. O homem, a sua criação, agora estavam manchados com o pecado. Então foi necessário Deus fazer esta promessa, uma promessa de purificação, uma promessa de libertação, onde alguém viria para resolver o problema do pecado. Olha só o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 12, e aqui nós vamos entender um pouco melhor sobre a necessidade de Deus ter feito esta promessa. Diz assim Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus irmãos, o pecado afetou a humanidade, trazendo a separação de Deus. Foi por isso, então, que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz essa primeira grande promessa, que é uma promessa de salvação, conhecida como proto-evangelho, ou o primeiro evangelho sendo anunciado na história da humanidade. Ali já foi sendo anunciado que Deus enviaria alguém para resolver esse problema do pecado. Então, a necessidade dessa promessa foi ali o pecado. Então, por causa do pecado que houve separação, então foi necessário Deus fazer essa promessa. Agora a gente vai entender. E essa promessa, ela fala do quê? Essa promessa que foi feita por Deus, do que ela expressa, o que ela está falando para nós. Primeira coisa, essa promessa ela fala de que um homem nasceria de uma mulher sem a participação de outro homem. Então perceba bem, olha só o que diz capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui já estava prometendo enviar alguém que nasceria apenas de uma mulher, que não teria participação do homem. Mais para frente, na palavra de Deus, essa promessa é consolidada. E olha só o que diz Isaías, capítulo 7, versículo 14. Deus mostrando, esclarecendo ainda mais essa promessa. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, a promessa, ela fala disso, que um homem chegará, nascerá apenas de uma mulher, de uma virgem, como Isaías diz, e não terá participação de um homem neste nascimento. Então perceba que é um sinal vindo do céu, perceba que é um sinal milagroso que Deus estava dando ali para as pessoas poderem ter certeza de quem que era essa pessoa quando ela chegasse aqui na terra. Então, primeiro, a promessa, ela fala disso. Uma outra coisa que a promessa ela também fala é que haveria uma grande inimizade entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, em Gênesis 3,15, Deus ele fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Olha só, então a descendência deles ali teriam essa inimizade. E na palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos que Satanás ele tem os seus filhos. Olha só, quando nós olhamos para vários textos do Novo Testamento, por exemplo, nós vemos que as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador de suas vidas, elas ainda pertencem a Satanás. Elas são chamadas de filhos do diabo. Olha só o que João Batista diz para algumas pessoas aqui nesse texto. Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras. Olha só, quem que é a antiga serpente? Satanás. Estas pessoas, falsos religiosos, estavam se aproximando ali dessa situação onde João Batista estava batizando, e ele disse, olha, vocês são raça de víboras, vocês são cobras venenosas. É um simbolismo mostrando que essas pessoas pertencem a Satanás. Olha só também João, capítulo 8, versículo 44. Agora, Jesus Cristo, ele dizendo, e aqui nós podemos ter certeza que Satanás, o diabo, ele tem
os seus filhos. São as pessoas que ainda não creram no sacrifício de Cristo. Diz assim João 8,44, só o começo dele. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Jesus Cristo, falando para os religiosos judeus também, ele foi bem claro em dizer, olha só, o vosso pai é o diabo. Perceba a inimizade entre os filhos de Deus, que são aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, e aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo são filhos do diabo. A inimizade que Gênesis capítulo 3, versículo 15 já estava mostrando. Essas pessoas, elas sempre são contra Jesus Cristo e, consequentemente, são contra os filhos de Deus que acreditaram no sacrifício de Jesus Cristo. Olha só um outro texto também, Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim Jesus falando. Raça de víboras, quem podeis falar coisas boas sendo maus? Olha só, Jesus Cristo sendo bem enfático, chamando algumas pessoas aqui de raça de víboras, pertencentes à antiga serpente. Olha também só Mateus, capítulo 23, versículo 33, diz assim, Jesus dizendo, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, mais uma vez, Jesus declarando que Satanás, ele tem os seus filhos. Satanás, ele tem os seus ajudantes, são as pessoas que ainda não acreditaram em Jesus Cristo, não saíram das trevas e ainda não foram para a luz, porque rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Então, esta promessa, ela também fala de uma grande inimizade entre os filhos de Satanás e os filhos de Deus. Uma grande inimizade entre os filhos de Satanás contra Jesus Cristo, que é o descendente da mulher. Então nós vemos essa inimizade das pessoas contra Jesus Cristo. Mas essa promessa, ela fala de mais coisas também. A promessa fala que Satanás, ela feriria a Cristo. Então Satanás, a promessa fala ali que a serpente picaria o calcanhar do descendente da mulher. Era o sofrimento que Satanás ele traria ali na crucificação com Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele teve o seu sofrimento físico. Jesus Cristo ele passou pelo seu sofrimento aqui na terra por causa dos nossos pecados. Esse era o pequeno ferimento que Satanás traria para Jesus Cristo. Só que a promessa ela vai ainda muito mais além. Ela fala de mais coisas. A promessa fala da vitória de Cristo sobre Satanás. Enquanto Satanás apenas picasse o calcanhar de Jesus Cristo esmagaria a cabeça de Satanás, tirando toda a autoridade de Satanás. Olha só o que diz Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim sobre a vitória na cruz de Jesus Cristo e o que ele fez com Satanás e o que ele fez com os demônios. Diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Agora perceba bem o que Jesus Cristo lá na cruz fez com Satanás. Diz assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo lá na cruz triunfou sobre o império das trevas. Jesus Cristo lá na cruz esmagou a cabeça de Satanás, tirou a autoridade de Satanás. Jesus Cristo já venceu o nosso grande inimigo. Então lá na cruz, esse versículo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala que lá na cruz Jesus Cristo obteria a vitória completa em cima de Satanás. Então, depois que essa promessa, nós vimos aqui a necessidade dessa promessa, vimos também o que essa promessa ela vem falar para nós, agora a gente vai perceber que essa promessa, com o tempo, ela foi prefigurada. Olha só, Gênesis capítulo 3, logo depois de Deus fazer essa promessa, olha só o que diz o versículo 21, diz assim, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, note bem, primeiro Deus fez a promessa.
Gênesis capítulo 3, versículo 15. E logo depois ele vai prefigurar essa promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 21, onde Deus, nesse momento, ele não aceita as roupas que Adão e Eva estavam vestindo, que eram roupas de folhas de figueira. Deus não aceitou aquilo porque ele a considerou como obra humana. E nenhum homem com as suas boas obras pode se aproximar de Deus. Então Deus agora vai prefigurar aquela promessa que ele tinha feito no versículo 15. E o que Deus faz? Aqui é necessário que animais morressem aqui, neste caso aqui, e peles eram tiradas deles para poder vestir Adão e Eva. Adão e Eva aqui, nesse caso, eles viram o primeiro derramamento de sangue da história. Então eles viram que aqueles animaizinhos ali estavam morrendo por causa do pecado deles. Deus, ele falou que se Adão e Eva comessem do fruto proibido, eles morreriam. Só que naquele contexto eles estavam entendendo que aquele animal estava sendo um substituto para eles. Eles quem pecaram, mas aqueles animais a quem Deus estava matando para tirar as peles, aqueles animais estavam morrendo como um substituto pelo pecado de Adão e Eva. Logo depois da promessa, Deus prefigurou a promessa, mostrando o que iria acontecer com Jesus Cristo lá na cruz. Ele morreria para cobrir os nossos pecados, apagar os nossos pecados e nos dar uma roupa de justiça. Então, como aconteceu com o Cordeirinho, aconteceria ali com Jesus Cristo, ali na cruz, sendo um substituto pelos nossos pecados. Então, aqui no versículo 21, a promessa ela foi prefigurada. E logo depois disso, essa promessa que foi feita no versículo 15 e no versículo 21, ela foi prefigurada, agora nós vemos que essa promessa durante a Bíblia, ela foi sempre consolidada. Deus demonstrou através dos tempos que ele não esqueceu dessa promessa que ele tinha feito para Adão e para Eva em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas conforme a população da terra foi crescendo, foi se multiplicando, veio Caim, veio Abel, depois a terra foi se enchendo de pessoas, Deus foi consolidando a promessa, dizendo, olha, eu não esqueci da promessa que eu fiz. E cada dia que se passasse, ele ia consolidando a sua promessa. Por exemplo, Abel, sabendo dessa promessa, ele escolheu um substituto ali para morrer pelos seus pecados. Ele entendia que Deus era fiel em cumprir a sua promessa, então ele ofereceu para Deus um cordeirinho para morrer em seu lugar e Deus ali aceitou a sua oferta. Nós também podemos lembrar que Deus consolidou a sua promessa ali no substituto para Noé. A primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca, quando o dilúvio acabou, foi oferecer um sacrifício para Deus, para ele e para toda a sua família ali diante de Deus. Deus ali estava consolidando a sua promessa que ele fez no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. E Noé, com sua família, estavam entendendo que aquele animal que estava morrendo era o substituto deles. Mas um dia viria o substituto perfeito, que morreria pelo pecado de todas as pessoas. Deus mais para frente consolidou também a sua promessa ali em Gênesis capítulo 22, oferecendo ali um substituto para Isaac. Então Abraão pegou seu filho Isaac, levou ao Monte Moriá, estava pronto ali para oferecer o seu filho em sacrifício, mas Deus ali interrompeu Abraão e deu para ele ali um substituto, um carneiro, preso pelos chifres, para morrer no lugar de Isaac. Isaac era o pecador, mas o carneiro foi quem pagou o pato, pagou o preço do pecado de Isaac, e o carneiro ali foi sacrificado no lugar de Isaac. Deus consolidando, fortalecendo sua promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, mostrando para a história, mostrando para toda a humanidade que ele não tinha se esquecido da sua promessa. Então ele foi consolidando a sua promessa com o tempo até chegar o tempo certo de enviar o seu filho. Nós também podemos lembrar do substituto para os primogênitos na terra do Egito. Êxodo capítulo 12. Onde Deus falou ali que os primogênitos iriam morrer à meia-noite quando o destruidor passasse ali. Mas haveria um jeito de escapatória, haveria uma escapatória, haveria um jeito de salvação.
A pessoa pegando um substituto, um cordeiro, imolando ele, um cordeiro perfeito, sem defeito, e pegando aquele sangue passando ali pela porta. Neste caso, o primogênito não iria morrer, porque o cordeiro já tinha morrido. Era Deus consolidando a sua promessa que ele fez em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mais para frente, depois, quando a nação de Israel sai do Egito, chega no Monte Sinai, Deus ali no Monte Sinai concede para a nação de Israel um tabernáculo, onde dentro do tabernáculo, naquele local, o substituto morreria no lugar do pecador, onde o cordeiro morreria no lugar do pecado das pessoas. Então era mais uma vez Deus consolidando desta forma a sua promessa. Então, primeiro vimos aqui a necessidade dessa promessa. A necessidade é porque agora o homem estava separado de Deus. Entendemos aqui também por que essa promessa foi feita, o que ela fala. Então nós vimos que ela fala de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nasceria de uma mulher sem participação do homem, chegaria aqui na terra e lá na cruz ele teria absoluta vitória contra Satanás, esmagando de uma vez por todas a cabeça de Satanás. Vimos também que essa promessa ela foi prefigurada. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 21, mostra uma figura desta promessa. O que aconteceria com Jesus Cristo, como é que ele esmagaria a cabeça de Satanás. Então, ele morreria para cobrir os nossos pecados, morreria para nos cobrir com a sua justiça. Roupas de justiça que nós seríamos vestidos quando nós cremos em Jesus Cristo. E aqui também vimos que a promessa ela foi consolidada. Com o passar do tempo, quando você vai lendo todo o Antigo Testamento, você sempre vai ver Deus consolidando, ou seja, fortalecendo essa promessa, dizendo para as pessoas, eu não esqueci da promessa que eu fiz, e aqui está uma prova. E cada vez mais ele foi consolidando, onde cordeiros estavam morrendo no lugar dos pecadores ali. E para final, para a gente terminar, nós vemos que essa promessa, ela também foi cumprida. Então, a promessa que foi feita, que foi realizada, que foi consolidada, foi prefigurada, agora chegou o tempo dessa promessa ser cumprida. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Diz assim esse texto. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aqui, meus irmãos, a promessa ela foi cumprida. Chegando no tempo certo, a plenitude do tempo, o tempo exato, daí Deus ele cumpriu sua promessa. Foi aí que ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, e ali, lá na cruz, ele cumpriu esta promessa, onde ele morreu pelos nossos pecados, nos dando uma roupa de justiça nas pessoas que acreditam nele, que creem no seu sacrifício, e ali na cruz, triunfou sobre Satanás e seus demônios, esmagando a cabeça de Satanás. E aqui nós temos a história completa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. A primeira grande promessa que Deus fez. Então, a necessidade dessa promessa, essa promessa fala do quê? Essa promessa sendo prefigurada, com o tempo essa promessa foi fortalecida, consolidada, até chegar o tempo certo em que essa promessa ela foi realizada. Essa promessa ela foi cumprida ali por Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário. E temos aqui essa explanação dessa primeira grande promessa que fica com uma grande lição para nós. Se você acreditar no sacrifício de Jesus Cristo, você então vai fazer parte dessa grande promessa, recebendo uma roupa de justiça. Basta apenas você dizer em seu coração, eu aceito a Jesus Cristo. Eu aceito a Jesus Cristo, o seu sacrifício ali na cruz. Jesus Cristo, ele habitará no seu coração, o seu sacrifício será uma realidade para a sua vida e você receberá a vida eterna. Você deixará de fazer parte da família de Satanás e você vai ser o que a Bíblia chama de novo nascimento. Você vai nascer de novo agora na família de Deus, sendo conhecido como filho de Deus ali, tendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Basta apenas você acreditar em Jesus Cristo, receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos orar.
Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela primeira grande promessa que o Senhor fez na história da humanidade. Obrigado por Gênesis capítulo 3, versículo 15, e aqui nós temos a promessa da salvação que o Senhor cumpriu. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Obrigado pela tão grande salvação que está disponível para todas as pessoas. E obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, tem um sacrifício universal para todas as pessoas. Que se alguém, Seu Deus, que ainda está nos escutando, não recebeu ao Senhor, que hoje possa ser, Seu Deus, um dia aceitável e ela possa, Seu Deus, usufruir ali da certeza da salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então aqui foi o nosso primeiro estudo falando das promessas de Deus, porque Deus é um Deus de palavra. Aquilo que Ele fala, Ele irá cumprir. E nos próximos estudos nós vamos estudar um pouquinho mais disso sobre as promessas de Deus. Então continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos.